qualquer empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, ela pode pedir a recuperação de crédito. Vejam bem, eu quero ressaltar isso aqui. Quando se vai fazer a recuperação de crédito no Simples Nacional, o foco é verificar se houve em algum momento o pagamento indevido ou a maior de algum imposto dos que estão no rol do Simples Nacional. Menos imposto, por favor. Olá, meu nome é Marcos Martins e você está no nosso segundo episódio do podcast Menos Imposto, por favor. Eu sou Magno Moura e nessa oportunidade vamos conduzir você, empresário, pelo tema Recuperação de Créditos no Simples Nacional. Eu sou Gilberto Brito e esse é o momento exato para você aprender tudo sobre recuperação de crédito tributário. Mas antes da gente começar o nosso podcast, eu preciso lembrar a todos que tem que ouvir o nosso primeiro podcast. Nele, nós tratamos aí sobre qual é o melhor enquadramento tributário para sua empresa. Será que ela está melhor no Simples? Será que ela não seria melhor enquadrada no lucro presumido, no lucro real? Dá uma passadinha lá. Nós temos nosso podcast no Spotify, nós temos nosso podcast pelo YouTube e outras plataformas que você pode encontrar a gente. É só digitar Menos Imposto, por favor. Se você gosta de ter dicas e insights sobre como pagar menos impostos, siga nossas redes sociais, @expertiseconsultoria, @menos imposto, por favor. Bom, nesse segundo episódio nós vamos falar sobre recuperação de crédito no Simples Nacional. É uma oportunidade maravilhosa para vocês empresários saberem desse instituto. Dr. Gilberto, antes de entrar na especificidade, o senhor poderia explicar de uma forma bem simples o que é uma recuperação de crédito? Posso sim, mas antes eu gostaria de desmistificar algumas crenças dos empresários que no passado a respeito de recuperação de crédito tributário ouviram muitas coisas que não foi bom para esse tipo de segmento, a recuperação de crédito. Algumas pessoas mal intencionadas que aplicaram algum tipo de artifício que não estava dentro da legalidade. Aqui eu quero deixar claro que a recuperação de crédito tributário é um procedimento totalmente legal, comum, totalmente legal, previsto na legislação. A própria Receita Federal tem instruções normativas que tratam justamente da recuperação de crédito tributário. Se eu não estou enganado, é a instrução normativa 1798, estou falando aqui de cabeça, posso estar um pouco enganado, já teve várias modificações e nela está lá a regulamentação dessa recuperação, tanto para empresas do Simples Nacional como para empresas do regime lucro real, do regime lucro presumido. Então veja que é uma forma de você recuperar os créditos da sua empresa, crédito tributário, totalmente legal, previsto na legislação, regulamentado pela própria Receita Federal e que, obviamente, você tem que seguir todos aqueles parâmetros lá, toda aquela regulamentação, aquelas formas de você... sistemáticas previstas na lei para você conseguir recuperar. E outra, o que é mais importante, só se recupera aquilo que realmente é seu. Não existe esse negócio de, eu vou recuperar um crédito tributário de alguém fez uma análise lá, um estudo, eu tenho 100 mil reais de crédito tributário para recuperar. Olha, não. Por quê? Obviamente, se você tem algum crédito para recuperar, é porque você pagou o imposto. Nós estamos falando aqui de recuperação de crédito por pagamento indevido ou a maior. Então, se você tem 100 mil para recuperar durante um determinado período, você deve ter pago 500. Então, esse seria o conceito simples da recuperação, Aquilo que a pessoa pagou indevidamente ou a maior. Exatamente. O resumo disso tudo é o conceito da recuperação. A recuperação é ter de volta aquilo que você pagou indevidamente ou a maior. Veja bem, a palavra anterior, pagou.
Então, sempre que a empresa tem crédito tributário, que nesse caso a recuperação de crédito tributário do Simples Nacional e outras modalidades também, mas é por conta de um pagamento a maior ou indevido. Feito pela própria empresa que está pedindo a recuperação. Feito pela empresa que está pedindo a recuperação. Isso normalmente se dá, esse crédito tributário por pagamento indevido a maior, em muitos casos por erro de apuração. E assim, doutor Gilberto, pela sua fala, eu até entendo que, do ponto de vista jurídico, não é permitido a ninguém e nem ao Estado enriquecer ilicitamente. Então, na minha visão, a recuperação de crédito é uma forma de não deixar o Estado enriquecer ilicitamente, ou seja, dele receber apenas o que é de direito dele. Seria mais ou menos isso? É isso mesmo. Por isso, como eu falei antes, a Receita Federal tem um regulamento próprio para essas recuperações de crédito tributário. Ela reconhece quando provado, né, quem tem que provar é você que vai fazer a recuperação, que aquele é um direito seu líquido e certo e que vai te devolver mesmo, seja de uma forma ou de outra. Ela te devolve em forma de dinheiro, depositando na própria conta da empresa, ou então na forma de compensação de impostos vincendos, né, os futuros, né, você pode fazer isso. Quando o direito é líquido e certo, o processo vai sem nenhum problema. Não tem questionamento. Não tem demora, não tem questionamento, não há risco, porque você está buscando o que é seu. O que é seu por direito. A Receita Federal reconhece isso, se feito de forma adequada. Eu já vi e vivi muitos casos em que a pessoa não tem o crédito de volta ou até mesmo questionado, mas por erro processual. Quer dizer, o especialista, seja quem for para o empresário ou o contador, não sei, que entrou com o processo, mas errou na hora de fazer os preenchimentos, né? Escolheu a via errada, também tem isso, né? Ou então pediu créditos, créditos que estavam prescritos, então, né? Ou em muitos casos deixou de preencher isso ou aquilo, isso tem que ser observado. Claro. Né? E assim, uma pergunta que eu acho que o nosso ouvinte ele deve estar se fazendo se eu faço esse pedido de recuperação daquilo que eu paguei a maior ou daquilo que foi pago equivocadamente, né? Quanto tempo, em média, se leva para essa recuperação? Depende de valores? Se for de 5 mil reais é mais rápido, se for de 500 mil reais é mais demorado. O que o senhor tem para me dizer em relação ao tempo? Varia de estado para estado? Porque no caso aqui nós estamos falando do ente federal, né? Mas tem essas variações, seja de valores ou seja de locais? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Olha, normalmente não existe diferença entre assim, a relação tempo-valores. Não importa, de R$1 a 1 milhão, se o direito for realmente líquido e certo do contribuinte, se a via processual está correta, se a forma de pedir, né, todos os preenchimentos, toda a exigência que é pedida nos processos de recuperação estiver sido cumprida, obviamente a empresa vai ter de volta os seus valores, seja de R$1 a 1 milhão, não importa, em pouco tempo. Ultimamente, nos últimos tempos, a Receita Federal quando se trata de crédito federal, tem analisado esses processos com muita rapidez e devolvido de fato os valores para o contribuinte ou homologado as compensações que porventura ele tem escolhido, né? Então, normalmente não existe esse negócio, eu pedi R$1, eu recebi em 2 dias, pedi 1 milhão, passou 2 anos. Não é isso, não se aplica. Doutor Gilberto, e uma outra dúvida. Qualquer empresa inscrita no regime do Simples Nacional, ela pode requerer essa recuperação de créditos ou ela tem que estar enquadrada em algum tipo de condição? Qualquer empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, ela pode pedir a recuperação de crédito. Obviamente, antes desse pedido, é necessário que se faça uma análise tributária, uma reapuração desses tributos, a verificação
dessa apuração tributária dos últimos 5 anos, né, que é o período de prescrição, para se verificar se em algum momento houve o pagamento indevido ou a maior. Vejam bem, eu quero ressaltar isso aqui. Quando se vai fazer a recuperação de crédito no Simples Nacional, o foco é verificar se houve em algum momento o pagamento indevido ou a maior de algum imposto dos que estão no rol do Simples Nacional. Então lá nós temos naquela guia do Simples Nacional uma guia única, mas por trás daquilo ali tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, Previdência Social, IPI e ISS. Olha só, nós estamos falando aí de 7 tributos ou mais, né? Dependendo do estado e do tipo de atividade. Então as indústrias vão ter mais do IPI, além do ICMS. Às vezes a empresa também tem atividade de serviço, então adiciona-se mais o ISS. Então veja bem, a possibilidade de ter um erro tributário em uma dessas nomenclaturas seria o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, é grande, porque são legislações diversas que tratam disso. Quando você fala assim, irmão, está no Simples Nacional, sou regido por uma única lei, que é a 123, a Lei Complementar 123 de 2016. Lá existe várias exceções. Entendi. Então, principalmente para PIS, COFINS, né? E quando a gente entra no âmbito dos estados, que a gente fala ICMS, existe, aí sim, aí é que realmente existe muitas exceções. A legislação do ICMS em cada estado é diversa, é diferente, trata alguns produtos de forma diferente nas suas tributações. Então é importante conhecer isso e saber como aplicar, né, no âmbito do Simples Nacional. Uma coisa que é muito comum no Simples, na apuração do ICMS Simples Nacional, é a substituição tributária, ICMS por substituição tributária. É aquilo que o empresário, quando compra o produto da indústria, já vem com ICMS pago, né? Então, essa é uma exceção. E isso possibilita a recuperação do crédito em cima dessa nomenclatura, se não tiver sido observado todas as regras dessa substituição na aplicação para o Simples Nacional. Então, veja, o Estado tem normalmente decretos, né, que decide tributar o ICMS na entrada do produto no estado, naquele estado de destino. Então, você compra lá em São Paulo, por exemplo, e vai para a Bahia, um exemplo, né? E lá no regulamento do ICMS da Bahia está dito que aquele produto, ao entrar no estado da Bahia, já tem que estar com o ICMS pago, né? Então, o pagamento é feito lá no estado de São Paulo como beneficiário do estado da Bahia. A empresa do Simples Nacional que comprou esse produto, ela vai pagar novamente o ICMS que está embutido na guia do Simples Nacional, nessa apuração daquele produto que já foi pago na indústria? Não. Já pagou, tem né? que segregar. Mas muitas vezes não segregam. Não segregam. É incrível. Até porque também, como eu disse antes, a legislação de ICMS é distinta em cada estado. Cada estado tem as suas legislações com aplicações próprias, né, que difere de um para o outro, né? Então é necessário verificar isso em cada estado. E tem mais um detalhe que é importante. Às vezes, um decreto que determina que determinados produtos têm que pagar o ICMS na entrada do estado. E aquilo ali tem uma vigência também, ou seja, a partir de tanto, da data tal, e finaliza na data tal, podendo ser prorrogado ou não. Então, mais uma observação importante nesses casos aí. Bom, então, seguinte, no nosso podcast, estava até brincando com o Dr. Magno, a gente tem aqui uma situação que a gente quer mostrar para você, amigo empresário, exemplos. É matar a cobra e mostrar o pau. Então, eu queria saber, Dr. Gilberto, quais são os exemplos que o senhor trouxe hoje para a gente da recuperação de crédito no Simples Nacional? Nas empresas que estão no Simples Nacional, por favor. Ok, doutor Marcos, eu tenho alguns exemplos aqui. Agora, eu queria pedir para vocês, amigos empresários, prestassem bastante atenção para esses exemplos que eu vou dar para vocês aqui,
porque é de suma importância para a recuperação do crédito tributário, para que vocês aprendam, para que vocês possam entender esses casos que aconteceram, né, os segmentos, aonde foi. Bom, aqui, durante a minha carreira, eu já fiz vários trabalhos de recuperação de crédito tributário para várias empresas de vários segmentos, empresas de lucro real, lucro presumido, especialmente do Simples Nacional, que eu tenho uma certa paixão por isso aqui. Aí, mas por quê? Bom, são normalmente valores menores, então o senhor gosta de trabalhar com valores pequenos? Não é isso não. Porque eu já fui empresário do Simples Nacional, como eu tive a oportunidade de falar no podcast anterior. E realmente é um segmento que qualquer diferença financeira muda muito a vida deles. Do empresário. Do empresário, da empresa. Olha, qualquer valor faz uma grande diferença. Né? Verdade. E quando eu tenho a oportunidade de poder contribuir com esse pouco, mesmo que seja muito pouco, para que eles tenham um fôlego maior, para que eles consigam ajustar o fluxo de caixa fazendo esse trabalho de recuperação. Eu não posso chegar em um empresário nenhum do Simples Nacional, por exemplo, e comprar aquele monte de coisa na tentativa de ajudar, nem tampouco fazer doações e nem tampouco contribuir de outra forma. A minha forma de contribuir com vocês é recuperação de crédito tributário. É isso que eu sei fazer. E é isso que eu quero dar para vocês. Alertar, né? E eu tenho um imenso prazer em fazer, porque, veja bem, eu vou dar um exemplo de uma empresa que é um dos menores que eu já fiz até hoje. Consegui recuperar para essa empresa aqui R$53 mil, num período de 4 anos, não foi de 5 anos, porque a empresa não tinha iniciado, não tinha mais de 5 anos no mercado. Então, 4 anos de existência, eu fiz o trabalho de revisão tributária e identifiquei R$53 mil a recuperar para essa empresa. Quando eu apresentei esse relatório para a empresária, uma mulher, e parabéns para as mulheres que estão cada vez mais empreendendo nesse país, né? Ela ficou maravilhada, ela falou, não acredito, acredita que é verdade. E eu vou fazer agora o trabalho da recuperação de fato, eu vou botar esse dinheiro na sua conta. Ela falou, senhor Gilberto, eu gostaria eu nem quero ele na minha conta, eu só quero pagar as minhas guias que vencem mensalmente com este dinheiro. É possível? Eu falei, sim, senhora, é possível, sim. Não dá para zerar a guia, porque nós estamos falando de algumas nomenclaturas tributárias dentro da guia do Simples. Então, jamais vai acontecer, isso é outra coisa que eu quero dizer para vocês. Pessoas fazerem um trabalho de recuperação de crédito tributário no Simples Nacional e no mês seguinte você ter guia zero. Isso não existe. Mas você vai ter guia menor. É porque não dá para compensar um tributo com outro? Não, justamente. É porque nem todo tributo, por exemplo, se eu faço um trabalho de recuperação de crédito Simples Nacional e identifico o crédito de PIS, de COFINS e de ICMS, eu só posso compensar nessas nomenclaturas. Né? A Receita Federal não permite que eu pegue lá o crédito de PIS e compense no imposto de renda. Isso é uma regra do Simples Nacional. Então não existe a guia zero. Né? Vamos tirar isso da cabeça. Mas aquela parte do imposto que está dentro da guia, que você pode compensar com o seu crédito, sim, você pode zerar aquilo lá. Então o que vai acontecer? A sua guia vai ficar menor. Bem menor. Eu tive esse exemplo aqui que eu estou falando, essa empresa pagava R$5 mil por mês mensal. Então, quando nós fizemos esse trabalho de recuperação, a primeira coisa que a gente identificou é que existia erro de tributação, da aplicação da tributação do Simples Nacional nos produtos que ela vendia. Esse segmento aqui é de lanchonetes, tá? Bares, restaurantes, lanchonetes, tá? E aí, nós corrigimos esse erro tributário, esse erro de apuração. Então, a partir do momento que corrigimos, no mês seguinte a guia já ficou menor por conta da própria correção. Que passou a recolher o valor devido. O valor efetivamente devido. E aí, então, o que fazer com aquele passado que estava errado? Corrigir. Corrigimos. E aí, nesse momento da correção, é que vem a evidência ou
valor fica evidente do crédito no âmbito do Simples Nacional. E a partir depois dessa correção, que fica, eu diria, efetivo o seu crédito, o que você faz com ele? Você utiliza ele para compensar as guias futuras, aquilo que você vai pagar. Ou seja, você vai ter mais uma redução na sua guia. Então, essa empresa... No caso, a redução da correção e a redução da compensação. Exatamente. São dois benefícios. Um, pela correção da aplicação tributária, que a partir daquele mês fica corrigido, né? Ou seja, você não vai mais pagar imposto a maior. Você vai pagar o que realmente é devido. E quando você começa a aplicar a compensação dos créditos pagos indevidamente, né, nos meses anteriores, nos períodos anteriores, você vai ter mais uma redução, que é a compensação daqueles impostos, do imposto recuperado. E aí a sua guia vai cair ainda mais. Naturalmente, se a gente demorar 2 anos fazendo essa compensação, 3 anos, 1 ano, essa redução vai se estender por 1 ano, 2 anos, enquanto durar o crédito, né? E esse caso aqui, que como eu falei antes, que pagava R$5.000 em média de Simples Nacional, devido à nossa intervenção, devido à nosso trabalho de consultoria, para que identificamos os erros de apuração e aplicação do Simples Nacional, isso aqui caiu para R$4.000, R$3.800, estou botando números inteiros, R$4.000, né? Ou seja, uma economia de R$1.000 a R$1.200. Só pelo conserto, só por arrumar a questão tributária. É uma economia de 20%. De 20%. Olha só como isso... Olha, a gente fala... E num segmento que a margem de lucro é baixíssima, né? Baixa. A gente fala de valores pequenos aqui, R$53.000, mas você vê que o impacto de R$1.000 é 20% sobre o valor da própria guia. Já é muita coisa. Imagine uma empresa, se fosse uma empresa que tivesse uma movimentação muito grande, aí nós estaríamos falando de 40 mil, 20%, R$8.000. Sim. Olha só a diferença. E quando começamos a aplicar a compensação dos impostos, desse imposto a recuperar aqui sobre os 4.000, a guia caiu para R$3.000. Teve mês que dava R$2.500. Show de bola. Imagina só, de R$5.000 médio mensal para R$2.500 médio mensal. Olha só, ela ficou feliz da vida. E aí, eu perguntei, sim, e aí, o que você vai fazer? Porque ela estava com os pensamentos de demitir uma funcionária, não dava conta a folha de pagamento, estava muito, para ela naquele momento estava pesado, então ela disse assim, aquela funcionária que eu ia demitir eu não vou mais, porque agora eu consigo, né, com o que sobrar aqui, pagar aquele salário. E aquela funcionária era uma moça, até recém-casada, né, e realmente ela sentia, quando ela teve a oportunidade de manter ela no quadro dela lá, uma boa funcionária, uma pessoa muito aplicada, estava com ela já há um bom tempo, olha, ficou feliz da vida. E aquilo me emocionou, né? Um valor pequeno, eu ganhei muito pouco para isso aqui, trabalhei muito, ganhei um pouquinho, né, porque a gente ganha um percentual sobre o êxito, né? Foi muito pouco, mas a compensação que eu tive, eu diria pessoal, né? Não estou falando financeiro, muito maior. A compensação foi muito maior, a realização pessoal foi muito maior. E aí eu fiquei muito interessado no caso dela, né? Consequentemente das empresas do Simples Nacional. E, consequentemente, porque eu comecei a pensar assim, bom, igual ela tem milhares. Impacta diretamente, né? Valores pequenos fazem toda a diferença, né? Então, se você chega para um empresário desse que paga R$5.000 e faz esse rearranjo tributário, descobre que tinha uns erros na apuração lá, que infelizmente isso existe muito, eu quero deixar isso claro. O erro de apuração tributária faz com que você pague imposto a mais na média de 20%. Olha o exemplo, 20%. Sim. Né? Então, isso aqui é muito relevante, né? Então, quando a gente faz esse trabalho e consegue trazer essa economia para esse empresário, você não sabe a diferença que faz no fluxo de caixa dele.
né? R$ 1.000 para quem fatura 60 mil por mês, 70, 100 mil, dependendo do mês, né? E aí está pagando 5 mil, passou, porque fatura 60, 70, mas não está ganhando esse dinheiro. Você sabe que é assim, um monte de despesas, compras, às vezes não sobra nada, né? E quando ele vê, ele verifica lá, bom, significa então que agora vai sobrar R$ 1.000 no meu fluxo de caixa todo mês? Sim. E fora esse exemplo de 56 mil, o senhor trouxe para nós outro? Eu tenho um outro aqui, um pouco mais substancial, mas também... E de que ramo que seria? Que é outro ramo, né? É importante dizer isso. É outro segmento. Esse aqui é os mercadinhos, né? Eu poderia dizer aqui que aqui se aplica no segmento mercadinho de bairro, padarias, conveniências, etc., né? Neste caso aqui, eu fiz um trabalho de recuperação também, que foi de 2012 a 2017. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, então 5 anos. Esse aqui pegou 5 anos. E fizemos esse trabalho aqui e conseguimos fazer a recuperação de R$140 mil para esse empresário. Isso, hein? Pagava uma média de 10 mil, 11 mil por mês. Isso caiu aí para 8 mil, 7, dependendo do mês. Se você pensar assim, né, doutor Gilberto, qual era o prolabore desse proprietário? E aí depois você ter que pagando menos R$8 mil de imposto, esse dinheiro ele pode vir diretamente, como eu sempre falei até no outro podcast, eu falei, ou pode ser um dinheiro que você vai investir comprando mais produtos, ou reformando aquela parte do mercadinho ou da padaria que você gostaria de reformar, né? E também até no cenário de crise econômica que o nosso país está, pode ser a diferença entre manter a empresa aberta ou fechar a empresa, né? E aí, ou manter um bom funcionário trabalhando ou não. Então, assim, isso é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada pelo empresário, porque é a diferença dele continuar a atividade ou não. Olha, veja bem que você falando desse momento de crise, né? Por coincidência, essas pessoas me procuraram justamente naquele momento da crise, né? Nós estamos falando, eu fiz o trabalho até 2017, então até 2017 a gente estava numa crise muito forte ainda, né? Forte ainda. Então a gente teve a crise, começou lá em 13, 14, né? 15, 16, 17, 15, 16 agravou, 17 ficou muito grave, e 18... ficamos ali naquele limbo, não ia para um lado nem para o outro. 19, agora estamos destravando um pouquinho, né? Começando a pensar em andar, né? Mas essas pessoas me procuraram, não só essas aqui, várias outras. E por coincidência eu consegui relacionar essa procura com a crise. Porque eles estavam, poxa, eu não aguento mais pagar esse imposto, não dá mais, aliás, eu não consigo pagar. Estou numa crise, o país está em crise. Então, e eles não sabiam que existia isso aqui. Porque antes faturava tranquilamente, né? Tranquilamente. Vou fazer um alerta para vocês, amigos empresários. Nas vacas gordas, as pessoas esquecem disso aqui. Porque eu dou conta de pagar, a guia veio de 10 mil, eu não quero nem saber se ela está certa ou errada. Estou faturando. Eu dou conta de pagar, para mim tá bom, amigo. Essa guia de 10 mil podia ser 8. E mesmo que as suas vacas já estejam gordas, engorde ela mais um pouquinho com isso. Não é? Não deixe isso passar, porque é dinheiro seu. Não deixe passar, é dinheiro seu. Se você deixar passar os 5 anos, aí você não vai ter mais direito para reclamar. Doutor Gilberto, eu tenho 2 perguntas a serem feitas. A primeira pergunta é se a recuperação de crédito ela pode ser utilizada no caso aí do empresário que já está sofrendo com a execução fiscal. E a segunda pergunta é se aquela pessoa que foi empresário, mas baixou a empresa, ela pode também fazer esse estudo e ter recuperado esses créditos. No caso, não dá mais para compensar, porque a empresa dela foi baixada, mas talvez ela poderia ter os valores pagos indevidamente ressarcidos na forma de dinheiro. Sim, doutor Magno, é perfeitamente possível essa recuperação, respondendo a primeira e a segunda pergunta, de empresas já baixadas.
né? Perfeitamente possível. Por quê? Se existe crédito tributário naquela empresa que já foi baixada, está ainda no período vigente, ou seja, ainda não estão prescritos, né? O direito também prescreve, esse crédito tributário pode ser recuperado e vai ser entregue ao ex-sócio. Ao sócio ou aos sócios, né? Porque no distrato social determina-se que os direitos, né, seja desse ou daquele sócio, de ambos, de acordo com sua participação, assim como as obrigações também, lógico. Então, isso é perfeitamente possível, sem problema nenhum. Respondendo a primeira pergunta, que é como fazer ou se isso é possível em empresa com execução fiscal, né? Quais seriam os impactos disso na empresa com execução fiscal? Bom, o que vai acontecer é que, por ter uma dívida tributária que está já no grau de execução, qualquer pedido ou qualquer recuperação de crédito tributário vai ser deduzido nessa dívida. Tá? Isso a autoridade tributária faz de ofício. Né? Ele vai comunicar que foi deferido o crédito tal, porém, existem débitos assim, vai até listar eles, né? E dizer que eles serão compensados de ofício naquele débito. Isso que significa que vai reduzir a dívida tributária lá na execução fiscal, né? Show de bola. Dependendo do grau que ela estiver, por exemplo, já com pedido de penhoras, etc., pode ser até que, aí é pelos doutores, advogados aqui, pode ser até que suspenda a penhora, porque você já está dando uma garantia, você já está ali, não sei se pode. Não, a depender do caso, você consegue extinguir o processo com resolução do mérito pelo pagamento. Pelo próprio dado, sim. Dependendo se né? tiver... Pela compensação, exatamente. Ao compensar, se paga a dívida. Assim, cada caso deve ser Claro, analisado. perfeitamente. Né? Mas há a possibilidade, Total. do ponto de vista jurídico. Sim, há a possibilidade. Então, nós estamos falando de três possibilidades. Seria a primeira, a compensação de parte dessa dívida, né? A segunda seria zerar a dívida, que seria o crédito igual à dívida. E a terceira é a dívida menor que o crédito, onde você tem os créditos maiores, então vai compensar tudo e então vão te devolver uma parte. Isso é feito de ofício, a autoridade tributária faz isso de ofício. Show de bola. Bom, pessoal, agora nós vamos para um bloco que é o nosso bloco do Jogo Rápido. Nós vamos trazer aqui alguns questionamentos das pessoas, dos fóruns de discussão acerca do tema de recuperação de crédito, principalmente no âmbito do Simples Nacional, como a gente abordou aqui. Então eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Gilberto, essa daqui para a gente responder no papo. De forma bem dinâmica. Qualquer empresa pode solicitar recuperação de créditos tributários? Sim, qualquer empresa pode solicitar recuperação de crédito tributário. Os créditos tributários prescrevem? E se sim, qual o prazo prescricional? Sim, prescreve. O prazo prescricional são 5 anos. Então a empresa tem até 5 anos para requerer a recuperação dos créditos a contar da data do recolhimento do tributo. A empresa tem 5 anos para requerer eventual crédito tributário a contar da competência, período de apuração, regime de competência. Bom, como saber se tenho créditos a recuperar? Fundamental uma reanálise tributária nesse período aí não prescrito. Fundamental. E quando eu falo de análise tributária, nós estamos falando de pegar o perfil tributário de produto a produto que a empresa tem, ou o serviço, e verificar a aplicação tributária. Feito isso, descobre-se o valor do tributo, ou seja, a aplicação tributária correta e compara com aquilo que foi pago. Se o que foi pago for maior, nós temos aí então o crédito tributário recuperado. Show de bola. Doutor Gilberto, uma última pergunta. Como que eu posso pleitear a devolução desses créditos? É administrativamente ou judicialmente? Administrativamente, porque, como eu falei bem antes, existem os procedimentos da Receita Federal, que tem lá como fazer essa recuperação de crédito tributário, em que situação existe o crédito e como recuperar. E no âmbito estadual também, cada estado tem lá suas normas, então você pode requerer de forma rápida e fácil, de forma administrativa. E muito pelo processo eletrônico, né? Você não precisa nem ir lá protocolar papel. Basta fazer isso pelo sistema eletrônico, de
forma bastante rápida, principalmente no âmbito federal. Funciona muito bem, é só saber usar. Muita gente fala, não funciona. Funciona sim. Eu uso e sei que funciona, é só saber usar, né? Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso segundo podcast. Menos imposto, por favor. É com grande satisfação que nós estamos fazendo esse nosso trabalho de alertar você, empresário, você, empresária, dessas situações, tanto do reenquadramento tributário, da compensação de crédito, da recuperação de crédito que nós tratamos hoje. Então aproveite o Natal agora e compartilhe com o seu amigo empresário, com o seu pai, com sua mãe que é empresária, que eu tenho certeza que esse tema vai ajudar muito vocês. Continue nos acompanhando, ative as notificações e receba conteúdos quentes sobre como economizar impostos. É isso aí, chega de corda no pescoço, menos imposto, por favor. Menos imposto, por favor. E eu vou ter que falar também, né? Menos imposto, por favor.